E a empresa Lex, Instituto de Estudos Jurídicos, pertencente à mulher e aos filhos do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, entrou na mira dos Estados Unidos. O governo americano avalia estender as sanções da Lei Magnitsky também aos familiares do magistrado. Isso é mais uma fase da Vaza Toga que mostrou como que as eleições de 2022 foi algo nunca visto antes. A perseguição, a censura, buscas e apreensões com relatórios fabricados posteriormente, o que por si só já deveria retirar qualquer autoridade do cargo que ela ocupa. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Governo Trump cita a independência do Brasil e promete mais ações contra Moraes. É isso mesmo. O subsecretário de Estado americano para a Diplomacia Pública, Darren Beattie, afirmou nesta segunda-feira, em publicação no X, que o governo Donald Trump continuará adotando medidas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A declaração foi feita no contexto das celebrações do aniversário da independência do Brasil. Abre aspas. Ontem marcou o 203º dia da independência do Brasil. Foi um lembrete do nosso compromisso de apoiar o povo brasileiro que busca preservar os valores da liberdade e da justiça. Para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos cujos abusos de autoridades minaram essas liberdades fundamentais, continuaremos a tomar as medidas cabíveis. Fecha aspas. Escreveu Darren Beattie. E o ponto fraco de Moraes entra na mira de Donald Trump. O governo do presidente Donald Trump avalia a possibilidade de ampliar as sanções da Lei Magnitsky já aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes para incluir o Lex, Instituto de Estudos Jurídicos, entidade controlada por familiares do magistrado do Supremo Tribunal Federal. O instituto concentra 11 imóveis em seu nome, avaliados em cerca de 12,4 milhões de reais, entre eles a residência de Moraes em São Paulo. E a empresa Lex, Instituto de Estudos Jurídicos, pertencente à mulher e aos filhos do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, entrou na mira dos Estados Unidos. O governo americano avalia estender as sanções da Lei Magnitsky também aos familiares do magistrado. O Instituto é dono de 11 imóveis, cujos valores declarados somam mais de 12 milhões de reais, incluindo residências em São Paulo e apartamentos em Campos do Jordão. Segundo investigações, parte dos bens foi transferida para a empresa em 2014, quando Moraes deixou a advocacia privada para assumir cargos públicos. Até o ano passado, o Instituto era dono de um apartamento de alto padrão no Guarujá, vendido por mais de R$1 milhão. Além disso, possui 2 coberturas num condomínio de luxo em Campos do Jordão, compradas por R$4 milhões cada. Piotto, essa informação de que o governo americano estaria mirando familiares do ministro Moraes não é nova. A gente já tem falado isso há algum tempo, desde que a Magnitsky foi aplicada em relação ao ministro. É algo, claro, que eles devem estar cogitando, porque um dos objetivos, aí me corrija se estiver errado, da aplicação da Magnitsky é asfixiar financeiramente o sancionado. Logo, se ele tem empresa de advocacia, onde trabalham os filhos, a mulher, empresas, claro que os Estados Unidos estariam ali também de olho em formas, né, do ministro burlar, não sei se seria essa a melhor palavra, né, as sanções da Magnitsky. As duas principais razões para a aplicação da Lei Magnitsky são corrupção, é o que, por exemplo, afetam alguns juízes da Venezuela. Primeiramente foram as sanções, depois também a Magnitsky, e crimes contra direitos humanos. Quando a gente fala que o objetivo é asfixiar, é impedir que o sancionado continue produzindo esses crimes, seja de corrupção ou, por exemplo, neste caso especificamente do Moraes, a questão é a violação grave dos direitos humanos. E conhecemos os casos aqui no Brasil. O caso de não julgar o entendimento da própria PGR no caso do Clesão,
penas altíssimas, que não tem nada a ver com a lógica do direito brasileiro, não é do direito internacional, nós estamos falando aqui. A asfixia vem disso. Agora, a gente tem que ponderar uma coisa. Sim, o governo americano, tudo indica, deve estar fazendo isso porque faz parte da lógica da aplicação da lei e dessa asfixia financeira. Mas vamos lembrar uma coisa que a Ana Paula sempre cita aqui com muita ênfase e detalhe. Eles só vão fazer isso, assim como fizeram no caso da aplicação ao ministro Alexandre de Moraes, em que vieram ali justificativas enormes. Os órgãos americanos todos vieram a público explicar ponto a ponto de o porquê a lei foi aplicada, para chegar, obviamente, nos outros membros da família, ou que seja, por exemplo, em outras autoridades brasileiras. Isso também vai vir com um calhamaço de justificativas para dar a intenção clara de que, olha, isso aqui foi aplicado com uma base legal. Há um cuidado, nós estamos falando de um negócio que, como a gente estava dizendo há pouco, é uma asfixia. Você não vai aplicar essa lei à torto e à direito. Não é essa a lógica americana e tampouco o objetivo de uma sanção do tamanho da Magnitsky. Só para a gente pegar aqui o que o Brasil agora também passa a responder, o Brasil hoje está sendo alvo daquela seção 301, porque também é uma pressão americana para o governo brasileiro voltar ao veio da legalidade, voltar à lógica da legalidade e da democracia brasileira. O governo americano, e aí a gente tem que entender o tamanho do negociador americano. Eles já apresentaram 189 documentos oficiais que questionam cada um dos pontos onde, por exemplo, empresas brasileiras ou os negócios brasileiros afetariam a economia americana do ponto de vista de concorrência desleal. 75 missões hoje, ou submissões, estão a trabalho do governo americano. Os setores, mesmo os setores americanos que discordam num ponto de outro, se juntaram porque agora é uma defesa do interesse comum americano. Sabe qual foi a justificativa, a defesa brasileira? A gente vai trazer hoje no programa, me permita já me antecipar aqui no Oeste Negócios, o doutor Aragão, que falou conosco sobre a Magnitsky. O Brasil apresentou 23 tentativas totalmente fragmentadas. E olha que o Brasil, isso é bastante importante citar, o Brasil já foi considerado pelos próprios americanos um negociador muito competente e duro. Isso vem ainda da gestão do governo Fernando Henrique Cardoso lá atrás. Quando ele era, inclusive, ministro de Relações Exteriores do governo Itamar, houve uma mudança na diplomacia técnica brasileira, negociadores foram formados, a gente conseguiu, inclusive, o direito de sancionar os americanos na questão do algodão, numa disputa na Organização Mundial do Comércio. É tudo isso que o governo Lula, com esse Itamaraty completamente desviado das suas funções, porque o Itamaraty tem uma história de competência e de bom preparo, hoje, tanto que o governo foi lá e apresentou até agora 23 tentativas fragmentadas. O Alckmin, em tese, é o líder dessa negociação, sendo que nós temos negociadores muito mais competentes. Mas essas pessoas parece que foram escanteadas ou delas foi tirado o poder de fazer a negociação em nome do interesse brasileiro. Mas aí nós estamos falando de mais um descalabro do governo Lula e por aí vai, né? O que nós temos agora, voltando só ao ponto que você me perguntou da Magnitsky, o que me parece muito claro é sim, a investigação prossegue, eles querem saber se a lei realmente vai ser aplicada, já perguntaram aos bancos brasileiros e vão ver quais seriam as tentativas de, abre aspas, sobrevivência do ministro sancionado, quem está ajudando teoricamente vai ser sancionado, porque senão a lei não faria sentido. Mas tudo isso vem muito bem embasado. Vamos só lembrar, quando saiu a Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, os órgãos do governo americano vieram a público explicitar ponto a ponto de onde estavam as violações que justificaram a aplicação da lei. Bom, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o governo brasileiro e disse que o país foi para a esquerda radical. O republicano também não descartou restringir vistos para delegações que participarão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, marcada para novembro em Nova York. The UN General Assembly, including Brazil, your reaction on that, sir? That who's banning them? Trump administration. Well, we are talking about things. We're very upset with Brazil. We tariff them very high because of the fact that they're doing something that's, very unfortunate. I love the people of Brazil. We have a great relationship with the people of Brazil, but the government of Brazil has changed radically. It's gone very left. It's gone very radical left, and it's hurting Brazil very badly. They're doing very poorly, very, very poorly. So we'll
Ana, essa declaração foi aí, da última sexta-feira, né? Mas mostra aí como o presidente Donald Trump está acompanhando de modo cada vez mais próximo, né, a política brasileira, cada vez mais interessado no que está acontecendo no Brasil e bem informado. E nós falamos isso aqui há quantos meses, Paula? Há quantos meses? Portanto, aqueles que ficam mandando lobistas, vamos conversar sobre as tarifas. Olha, ainda não entenderam, não é possível que não entenderam até hoje que quem escolhe enxergar a política de Donald Trump apenas pela ótica da atualidade, do presente, não vai conseguir fazer boas análises e bons comentários, porque a política de Donald Trump ela é muito embasada num espectro maior, muito maior, num espectro histórico, que vai até Ronald Reagan, num tabuleiro geopolítico muito mais amplo. E vejam vocês, o Donald Trump, ele fala nessa entrevista, ele fala radical left, ou seja, a extrema esquerda, porque o problema não é ser de esquerda, porque muita gente pode falar, nossa, mas que presidente intolerante, não quer conversar com ninguém. Não, a presidente do México, por exemplo, que é de esquerda, conversa normalmente com o presidente Donald Trump, estava na Casa Branca outro dia, tentando apaziguar, né, a relação tarifária entre Estados Unidos e México, mas quando você mergulha no contexto e lá nas fontes em que Donald Trump bebe, aí você entende que ele sim precisa fazer o que o próprio Ronald Reagan fez nos anos 80, que a extrema esquerda, a radical left, ela é danosa, ela é uma coisa que implode, que dos fundamentos para a existência é implodir as bases da liberdade no hemisfério ocidental. E aí, por falar em hemisfério ocidental, agora quem foi para o X fazer uma postagem foi o Darren Beattie. Quem é Darren Beattie? Ele é do Departamento de Estado, ele que é encarregado, ali está escrito Senior Official for Public Diplomacy, mas é um nome arrumadinho para quem está encarregado do hemisfério ocidental. E o Darren Beattie, ele tem uma função específica também no Departamento de Estado em relação ao Brasil, que é a aplicação e a análise das sanções da Lei Magnitsky. E ele foi ao X agora e publicou isso aí que vocês estão vendo. Ontem marcou o 203º dia da independência do Brasil. Foi um lembrete do nosso compromisso em apoiar o povo brasileiro que busca preservar os valores da liberdade e da justiça. Para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos cujos abusos de autoridade têm minado essas liberdades fundamentais, continuaremos a tomar as medidas apropriadas. Portanto, Paula, é aquilo que nós estamos falando aqui há muito tempo. Não é um tweet aqui ou uma mensagem do Donald Trump ali, uma entrevista. São todos eles. É o Darren Beattie, é o Marco Rubio, é o Christopher Landau, que é o vice-secretário do Departamento de Estado, é o Scott Bessent, é o Peter Navarro, que é o czar das tarifas, é o próprio Donald Trump, é a Maria Salazar, é o Ted Cruz, ou seja, todos eles bebem nessa fonte que lá atrás mostra que a extrema esquerda, principalmente essa hoje no Brasil, de mãos dadas com terroristas, não é uma ameaça só para o Brasil, é uma ameaça também para o hemisfério ocidental como um todo e, como o Darren Beattie disse, para as liberdades fundamentais. E situação de Alexandre de Moraes complica mais ainda com a vaza-toga. Perícia aponta fraude temporal em relatório da PF que embasou a ação de Moraes contra empresários de direita. Entenda esse caso.
Nós vamos fazer agora um rápido passeio para esclarecer algumas coisas no obscuro mundo do sistema judiciário brasileiro no período das eleições de 2022. Isso é mais uma fase da Vaza Toga que mostrou como que as eleições de 2022 foi algo nunca visto antes. A perseguição, a censura, buscas e apreensões com relatórios fabricados posteriormente, o que por si só já deveria retirar qualquer autoridade do cargo que ela ocupa. Mas no Brasil não. No Brasil nós temos uma imprensa vagabunda que defende isso daí. O que eu vou trazer para vocês são algumas matérias produzidas pelo Davi Agape na fase da investigação. Então aqui nós temos Vaza Toga, a bruxa, o infiltrado e o delator. Esse é o infiltrado, esse cidadão aqui, esse cidadão aqui do lado, aqui, ó. Esse é o infiltrado. Esse aqui, essa é a bruxa, que já foi mencionada algumas vezes nas conversas do Tagliaferro. Aqui está o Tagliaferro, que todos já conhecem. Esta bruxa, ela não tinha uma posição oficial nem no TSE, nem no STF, mas ela se apresentava como assessora informal do TSE. O que era essa assessoria informal? Inclusive, eu coloco isso no currículo dela. Ela dava ordens para o Tagliaferro, uma pessoa que não tinha cargo nenhum, ela é amiga da esposa do Alexandre de Moraes. Ela dava ordens para o Tagliaferro para quem ele deveria seguir, quem ele deveria perseguir e evidências, deixa eu aumentar aqui que está cortando, evidências que ele deveria produzir para perseguir determinadas pessoas, tá? Aqui tem algumas conversas, uns trechos da conversa dela com o Tagliaferro, e aqui em especial tem um trecho que chamou a atenção, que ela fala da... e mais... A PF que está com esse celular é a PF confiável? Aqui ela mostrando, né, que existia uma PF do Alexandre de Moraes, que é o que a gente chama de Gestapo. Na conversa aqui se referindo ao celular de uma das pessoas que estava no grupo que sofreram busca e apreensão a mando do Alexandre de Moraes por conta de uma matéria na imprensa. O escândalo funciona assim. Pessoas estavam conversando, alguns empresários estavam conversando, e um deles disse que preferia um golpe do que viver sobre o governo do Lula. Isso foi o bastante para que Alexandre de Moraes determinasse busca e apreensão na casa dessas pessoas, dos maiores empresários do Brasil, certo? Só que aí depois pegou muito mal, porque ficou escancarado que ele determinou uma busca e apreensão por conta de uma matéria de jornal, onde se falava de uma conversa privada entre alguns empresários falando que preferiam um golpe do que Lula na presidência. Parece que o Alexandre de Moraes já estava trabalhando ali para que não tivesse nenhuma reação caso não, né? Se o plano de colocar Lula na presidência desse certo. Bom, dito isso, o Tagliaferro foi e apresentou algumas evidências, provas de que o relatório foi feito depois da busca e apreensão. Aí sai essa matéria agora, que é a bomba que eu quero mostrar para vocês. Exclusivo. Perícia aponta fraude temporal em relatórios da PF que embasou a ação de Moraes contra empresários de direita. Uma perícia renomada, né? Peraí, vamos dessa parte aqui. Documentos assinados pelo delegado Fábio Schor, aparece datado de 19 de agosto, mas metadados indicam em 29. Eu tenho Fábio Schor, mais uma vez se tornando notícia, depois de que uma perícia constata que ele colocou a assinatura dele num documento que foi feito após a busca e apreensão, mas datado antes, para justificar a busca e apreensão contra os maiores empresários do Brasil. Eu vou ler só esse trecho. Um laudo pericial solicitado pela investigação confirma que o relatório apresentado com fundamento para a operação da busca e apreensão entre empresários bolsonaristas em 23 de agosto de 22 foi produzido dias depois da ação já ter sido executada. O documento atribuído ao delegado Fábio Alvarez Schor, aparece datado de 19 de agosto de 22, mas os metadados revelam que o arquivo só foi gerado em 29 de agosto, 6 dias após a Polícia Federal cumprir os mandados expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes. A perícia identificou ainda que o relatório não possui assinatura digital qualificada, ICP Brasil. As duas rúbricas de Schor inseridas no documento são graficamente idênticas e se comportam como imagens sobrepostas, caracterizando o que peritos chamam de transplante digital de assinatura. Trata-se de antidatação e ausência de autenticação inequívoca, concluiu o parecer. E aqui mostra, né, que a operação foi em cima desses empresários aí, até o Luciano Hang estava na audiência, e aqui o Eduardo Tagliaferro, quando ele apresenta os documentos. Aqui está o relatório em questão,
que mostra que desse documento realmente foi fraudado. Não é uma questão de suposição. Os peritos validaram a integridade do arquivo e extraíram os chamados metadados, informações invisíveis para usuários comuns, mas que registram a impressão digital de um documento com a data exata da criação, o programa usado e alterações posteriores. O resultado foi categórico. Embora o texto traga a data 19 de 22, o PDF só foi efetivamente gerado no dia 29 de agosto, às 2h55, 6 dias após a operação já realizada. E aqui tem mais a questão da assinatura digital que foi criada. Bom, e aqui volta ela. O que acontece? Por que ela está envolvida nisso daí? Ela é a pessoa que coloca esse infiltrado dentro do grupo. O infiltrado faz print, manda para a imprensa publica, e o Alexandre de Moraes, se baseando nessa imprensa, que recebeu um print do infiltrado que trabalha para a amiga da esposa dele. Olha que loucura que a gente está vendo. Isso aqui é uma máfia. E aí produz um relatório. Aí o delegado, o nome Fábio Schor, que assina o relatório questionado pela perícia, já estava no centro de diversas controvérsias. O delegado da Polícia Federal, ele conduziu algumas das investigações mais sensíveis no STF. Esse delegado, Fábio Schor, parece que tudo que era errado que o Alexandre ia fazer, era ele que era curiosamente designado. Busca e apreensão na casa da filha do Oswaldo Eustáquio, né, foi ele. Hoje em dia tem deputados federais respondendo a processos, porque denunciaram ele como possível cúmplice de alguns crimes. Então, se você denuncia uma autoridade no Brasil hoje, você vai preso, você é processado. Bom, é mais um escândalo da Vaza Toga que pode muito bem passar despercebido, a não ser... porque a justiça não vai investigar, porque a justiça está envolvida, a imprensa finge que não acontece. A única chance de nós aprofundarmos e tornarmos responsáveis as pessoas envolvidas nessa questão é através de uma CPMI. Vocês estão vendo agora, né, a CPMI do INSS, o estrago que ela está fazendo no governo. Então tudo que a gente precisa agora é de uma CPMI da Vaza Toga.